Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje, dando continuidade ao nosso curso de passe, né? Hoje é a nossa quinta aula e nós iremos falar sobre enfermos e enfermidades, tá certo? Vou compartilhar com vocês aqui os slides, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena prece rápida, pelo menos para a gente poder se harmonizar com o estudo e focar no ambiente daqui do estudo, tá bom? Então, pediria a vocês, onde quer que vocês estejam agora, no trabalho ou em casa, que acalmasse um pouquinho os seus corações, tirasse esse tempinho para vocês, e elevando o pensamento ao Mestre Jesus, vamos pedir a Ele muita força, muita paz, muita tranquilidade e inspiração, para que possamos absorver ao máximo esses ensinamentos de hoje. Abençoa a todos nós, os nossos familiares, e fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos. Vamos, então, compartilhar aqui o slide com vocês. Essa é a nossa quinta aula. Vamos estudar, como eu disse, enfermos e enfermidades. Antes, vamos fazer um pequeno, uma retrospectiva do que nós já estudamos, né? Então, na aula 1, nós tivemos as noções gerais do curso, né? Onde nós iríamos estudar todos esses temas. Já estudamos um pouco de fluidos e magnetismo, o princípio vital, centros de forças, enfermos e enfermidades, que é hoje. É importante que vocês entendam que essas aulas anteriores, tanto a da 2, 3 e 4, elas são fundamentais para o estudo de hoje. Então, elas são colocadas nessa sequência de forma proposital para que elas tenham uma sequência lógica de estudo, para que vocês possam compreender como funcionam, tá bom? Depois dessa aula, nós teremos ainda tipos e classificações de passe, aplicação e resultado, água magnetizada, e o passista encerrando o nosso estudo. Tá bom, meus amigos? Então, vamos lá. Dando início aos nossos estudos, o nosso objetivo hoje é investigar. Nós hoje vamos investigar as causas fundamentais que dão origem às enfermidades do corpo, né, e da mente, que tanto fustigam os habitantes do nosso planeta e que são, de uma forma ou de outra, a fonte principal dos sofrimentos dos nossos sofrimentos e pesares, tá? Então, hoje, nós vamos compreender um pouquinho como é que funciona isso, o que nosso pensamento influencia, nossos sentimentos influenciam, o que nossas condutas influenciam nas doenças que nós possuímos, o que a relação da vida passada possui. Então, tudo isso nós vamos compreender hoje no nosso estudo, para que a gente possa entender esses mecanismos, tá bom? Voltando aqui. Os homens de ciência, desde a mais remota antiguidade, vêm promovendo incansavelmente uma guerra na tentativa de identificar as origens, entender o desenvolvimento e descobrir o modo de tratar cada um dos males que atacam a espécie humana. Hoje, grande parte das enfermidades pode ser debelada e muitas outras evitadas. Ao se conseguir controlar uma determinada doença grave, uma outra prontamente vem tomar no seu lugar, no papel de flagelo dos homens. Então, vejam, desde muito tempo, os homens de gênio, né, como dizem, vêm tentando descobrir a cura desses males, né? Descobriram as vacinas, descobriram algumas curas de algumas doenças, mas à medida que vão se descobrindo essas curas, outras doenças vêm, né? Para que possa conter, de alguma forma, os ímpetos dos homens, não é? Servindo de flagelo da humanidade, como o próprio texto já diz. Mas por que isso? Nós vamos compreender, né? Então, hoje nós temos aí, como nós vimos no início, foi a lepra, a hanseníase, que era foi uma doença que causava, além do medo, né? Tinha um estigma muito forte, que até determinada uma época não se sabia a cura. Hoje nós sabemos que a hanseníase, né? A lepra, a hanseníase, ela possui cura, né? Tratamento, cura, e pode se evitar, inclusive, suas consequências. Depois vieram a peste, a tuberculose, a paralisia infantil, que hoje é perfeitamente controlada, desde que se tome os cuidados que se deve tomar, o câncer, que ainda é uma doença desafiadora, e as doenças cardiovasculares, finalmente, né? Temos aí hoje, que foi, na verdade, o maior desafio dos últimos tempos, que parecia ser o desafio que parecia ser o maior desafio, na verdade, eu errei aqui, o controle da AIDS, né? Síndrome da doença imunológica. A gente queria que hoje, embora não se possa dizer que tem a cura, hoje ela já está bem controlada. Então, hoje,
quem possui a AIDS, ela já consegue viver com uma certa tranquilidade desde que possua os cuidados devidos, que tenha os cuidados devidos com os medicamentos, o tratamento, não é? Pode até evitar, muitas vezes, que o seu parceiro adquira a doença se você tomar os medicamentos servidos. A cura ainda não existe, mas existe um controle bem seguro em relação à doença, desde que se cuide, né? E aí, de repente, surge o quê? Surge a Covid, né? Que trouxe realmente um terror muito grande, muitas reflexões, muitas perdas, não é? E que, embora em alguns casos ela não fosse uma doença que causasse um mal efetivo, em outras pessoas ela tinha um impacto diferente, não é? Então, de repente, veio a Covid. Então, é importante que a gente comece a entender um pouquinho por que essas doenças surgem e qual é o objetivo delas, não é? Bom, a medicina, teimosamente fazendo questão de ignorar os aspectos ligados ao espírito, tem estudado o homem apenas pela metade, já que tem limitado suas pesquisas exclusivamente ao corpo físico. Por isso mesmo, tem amargado muitas derrotas. Ora, hoje já se estão abrindo mais os olhos a isso, né? Tentando entender, inclusive já faz parte, inclusive, de tratamentos, né? Faz parte do currículo o estudo das doenças espirituais. Mas durante muito tempo, e ainda alguns profissionais, eles ainda não conseguem compreender que nós somos uma coisa só, corpo e espírito, e que muitas vezes um influencia no outro, e que é necessário estudar os dois ramos para que possa bem compreender, né? As origens e as curas das doenças. Então, ainda existe muita resistência nisso, né? Então, sem se admitir a existência do espírito, da lei do karma, da reencarnação e das permutas fluídicas em que permanente estamos envolvidos, fica muito difícil entender e lidar com a maioria das enfermidades que nos acometem. Então, ignorar a existência do espírito, ignorar a existência de causas anteriores ou realmente causas relacionadas às nossas condutas, pensamentos e ao fluido, é ignorar uma possível cura que possa existir. Então, hoje, embora ainda exista uma grande resistência por parte de muitos profissionais, por parte da maioria de alguns cientistas, já se estão abrindo aos poucos os olhos a isso, né? A esse lado da necessidade de estudar o espírito, não é? Alguns profissionais já têm esse conhecimento e já estão aplicando. O passista responsável não pode, de forma alguma, cometer também esse equívoco dos cientistas, e já que o seu objetivo maior é ajudar a restaurar o equilíbrio orgânico do paciente, deve dedicar-se continuamente ao estudo das situações que conduzem e influenciam tais desequilíbrios. Então, nós que nos propomos a estudar esses mecanismos, a se colocar à disposição como passistas, nós não podemos ignorar essas causas. Vejam, ninguém está dizendo aqui que a medicina deve ser ignorada, que os tratamentos medicamentosos devem ser ignorados, tá? Ao contrário, o que nós estamos querendo dizer aqui é que um pode auxiliar o outro. Como eu trouxe na figura aqui, os remédios não curam doenças da alma. E nós vamos compreender que as doenças da alma, muitas vezes, são as grandes responsáveis pelas doenças do corpo. Então, veja, como tratar as doenças das almas? Como tratar essa causa primária? É isso que nós, passistas e outros profissionais também que já entendem isso, procuram compreender para auxiliar, né? Trabalhando junto com a medicina, junto com os medicamentos, auxiliar nas possíveis curas, tá bom? Então, vejam, ninguém pode abrir mão dos tratamentos, repetindo, ninguém deve ou pode abrir mão dos tratamentos convencionais da medicina, não é isso que se fala, tá? O que nós estamos dizendo é que nós precisamos compreender que somente eles, muitas vezes, eles vão tratar apenas as consequências sem ir ao X da questão, aquele que deu a causa àquela doença, que é onde nós vamos impedir que elas prossigam, tá bom? Continuando.
Mesmo nos casos tão comuns de infestações microbianas, o estado fluídico do organismo e as predisposições kármicas representam fatores absolutamente determinantes. Bezerra de Menezes, segundo o relato contido no livro Grilhões Partidos, revela-nos que toda enfermidade resguardada em qualquer nomenclatura sempre resulta das conquistas negativas do passado espiritual de cada um. Ou seja, qualquer enfermidade que nós possamos ter é um reflexo cravado no nosso perispírito em decorrência de condutas que tivemos. Plantio e colheita, né? Como nós conhecemos no Espiritismo. Então, todas essas doenças têm algum motivo, né? É um fator, é uma consequência de alguma conduta que tivemos. De conformidade com suas origens, as enfermidades humanas podem ser classificadas, pois, em 3 grandes grupos que são patologias fluídico-ambientais, patologias obsessivas e patologias kármicas. Tá? Então, nós vamos estudar cada uma delas de forma pormenorizada mais na frente. Tá? Então, nós vamos entender o que seria essas patologias fluídicas e ambientais, e isso tem muito a ver com as aulas anteriores que nós já estudamos, né? Da parte do fluido, né? Então, da parte dos chakras, tudo isso nós vamos entender que a relação que existe. As patologias obsessivas de cunho espiritual, efetivamente, e as patologias kármicas, relativas a outra existência. Então, tudo isso nós vamos compreender um pouquinho mais na frente, tá? Esta classificação nada tem de absoluta, ok? Elas não são absolutas, não são taxativas, é um rol meramente exemplificativo, tá bom? Pois é comum nos depararmos com mais de um destes fatores associados, apresentando-se como origem de uma determinada doença, de uma determinada enfermidade, num determinado indivíduo. Por outro lado, todo o processo obsessivo e as predisposições a patologias ambientais tem sempre, em última análise, um componente kármico. Ou seja, a parte kármica, ela sempre está muito ligada a essa questão das patologias do processo objetivo, porque são resgates, são dívidas que nós acabamos adquirindo que acabam sendo uma predisposição para que possamos ter uma relação a esse componente kármico. Tá? Mas nós vamos aprofundar isso, tá? Fique calma, não se assustem, as coisas vão clarear logo mais. Vivemos todos os momentos da nossa vida, literalmente, e isso é importante, porque nós já estudamos isso na aula passada, né? Acho que a aula retrasada. Vivemos todos os momentos da nossa vida, e aí nós estamos falando agora de patologias fluídicos ambientais, tá? Vivemos todos os momentos da nossa vida, literalmente envoltos em emanações fluídicas das mais variadas espécies. E, razão da própria categoria evolutiva primária do nosso planeta, em quase todos os locais predominam ainda os fluidos de qualidade inferior. Perfeito? Nós estamos num mundo de provas e expiações, então é natural que aqui ainda os fluidos ainda sejam mais baixos do que um mundo mais elevado, um mundo de regeneração. Cada um de nós está continuamente a emitir e a absorver fluidos do ambiente. Estes fluidos exercem ações marcantes sobre o nosso organismo. Perigo potencial a que permanentemente estamos expostos. Ou seja, nós estamos em constante troca, emitindo vibrações, emitindo fluidos e absorvendo esses fluidos, emitindo e absorvendo. Então, temos que ter cuidado com o quê? Com a forma que nós emitimos e absorvemos isso. E como fazemos isso, Anelson? Através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, através das nossas condutas. Em decorrência da absorção de fluidos deletérios ambientais, desfaz a harmonia funcional relativa em que se mantém o nosso organismo, fenômeno que se exterioriza geralmente sob forma de uma enfermidade qualquer. Ou seja, o nosso corpo que está interligado ao nosso espírito através do nosso perispírito, ligado ponto a ponto ao perispírito, ele absorve esses fluidos deletérios e começa a desorganizar o nosso sistema fluídico. Esse sistema fluídico se desorganiza e ele exterioriza para o nosso corpo, causando
as enfermidades. As patologias fluídicos ambientais, afortunadamente, nem sempre atingem o seu último e mais grave estágio, comprometimento perceptível do corpo físico. Com um pouco mais de atenção, poderíamos evitá-las, ou mesmo combatendo-as nos primeiros estágios, tendo menos desequilíbrios e enfermidades. E como combater, Nelson? Através das nossas condutas, pensamentos, atitudes, sentimentos. Então, a forma mais adequada de evitar os problemas de ordem fluídica é procurarmos manter um padrão vibratório elevado, cultivando os bons pensamentos, fazendo preces, boas condutas, alegria, né? Desse modo, está excluída a possibilidade de entrarmos em sintonia com fluidos de qualidade inferior. Envolvidos numa atmosfera fluídica salutar e por ação da lei fundamental dos fluidos, estaremos resguardados de qualquer influência perniciosa por parte dos fluidos do ambiente. Então, meus amigos, como nós já estudamos em aula anterior, nós somos os responsáveis pelo ambiente que criamos e pelo ambiente que nós absorvemos, né? Nós podemos nos manter protegidos, né? Poder mantermos como é que eu posso dizer? Acho que a palavra protegida está correta, mas eu queria usar uma outra palavra. Bom, enfim, daqui a pouco surge. Nós podemos nos proteger desses fluidos deletérios através dos nossos pensamentos. Tá, né? Nós podemos nos proteger de adquirir enfermidades inferiores através da nossa conduta, da nossa moralidade, da nossa forma de agir, através da vibração que nós estamos tendo. Então, isso é o mais importante que nós possamos compreender em relação a isso. Imunes, a palavra que eu queria falar, imunes. Então, podemos nos manter imunes a esses tipos de vibrações quando nós bloqueamos esses fluidos através dos nossos bons, da nossa boa energia, nossa transmissão de energias, tá bom? E de pensamentos que nós costumamos ter. Então, se nós somos pessoas que temos o hábito de pensar negativamente, de fazer coisas ruins, de estar xingando, de estar reclamando, de estar fazendo coisas ruins para com as outras pessoas, sim, nós estamos sujeitos mais facilmente a ser afetados por esses fluidos, ok? Estaremos criando defesas contra patologias de origem ambiental, mesmo que necessitemos, por uma razão qualquer, frequentar ambientes fluidos do ponto de vista fluídico. Bares, casas de jogos, boates, cinemas, pornográfico, casa de um amigo ou parente, ou até na sala de trabalho de um colega, em qualquer desses lugares, eles podem predominar fluidos de inveja, ciúme, malicência e etc. Então, se nós chegamos lá, em qualquer lugar desse, primeiro que se nós vamos em lugares já de um nível mais ruim, nós já estamos sujeitos a isso, mas se for inevitável que nós possamos ir, de alguma forma, protegidos com uma boa transmissão, com uma boa energia, com como diria, levando luz ao local, não é? O ideal é evitar, né? O ideal é evitar ambientes que realmente possuam energias deletérias e que possam nos colocar sujeitos a isso, né? Mas mesmo que necessitemos, o importante é que nós possamos nos manter elevados do ponto de vista fluídico. Evitar ambientes fluidicamente poluídos. Recomendação a todos. Com maior rigor, às pessoas que não estejam em condições razoáveis de equilíbrio. E aos passistas, principalmente nos dias dedicados ao trabalho assistencial. Então, todos nós que vamos trabalhar no passe, que temos interesse em ajudar alguém, nós não podemos, se hoje vamos trabalhar à noite, durante o dia nos colocar em risco. Se nós vamos trabalhar amanhã de manhã, nós podemos à noite nos colocar em risco. Todos nós que somos trabalhadores do bem, nós temos que ter responsabilidades, nós temos que procurar nos preparar para esse tipo de trabalho, tá? Se por invigilância deixarmos cair o nosso padrão vibratório e captarmos fluidos indesejáveis, recorramos a um dos mecanismos de limpeza fluídica de nosso alcance. Qual é? O passe e a prece. O autopasse, inclusive, é possível dar, tá? No decorrer das nossas inúmeras encarnações, e aí nós já estamos falando das patologias obsessivas, tá? Então, terminamos aqui a parte das patologias fluídicas e mentais e entrando na parte das patologias obsessivas, nós vamos discorrer sobre ela agora. Tá? No decorrer das nossas inúmeras encarnações, temos prejudicado por ações e algumas vezes por omissões companheiros da longa jornada evolutiva que estamos todos a empreender. Ou seja,
nós já cometemos erros, equívocos com algumas pessoas de vidas passadas que ou nós já encontramos encarnadas ou não, elas podem estar desencarnadas. Os obsessores kármicos são geralmente ex-vítimas nossas de um passado mais ou menos remoto e que hoje, na condição de espíritos desencarnados, procuram nos prejudicar. Então, hoje, apesar de nós não termos consciência, lembrança de nada, nós já te fizemos muito mal. Nós já somos muito piores do que somos hoje. Então, isso, pela lei de Deus, ela vai ser resgatada de alguma forma, sempre muito menor do que uma forma muito mais branda do que nós fizemos, né? Graças à benevolência de Deus, ao amor de Deus, mas de alguma forma nós temos que reparar isso, né? E muitas vezes estamos sujeitos a esse tipo de patologia. Tá? Há também os casos de obsessão por afinidade, identificada em um encarnado com inclinações e sentimentos semelhantes. Então, a questão das patologias obsessivas podem estar relacionadas, sim, a algo que fizemos no passado e que hoje pessoas diferentes, com boa vibração, nós temos que acabar tendo que lidar com isso, ou pode ser que nós tenhamos uma predisposição de sentimentos. Então, veja, eu sempre digo que nós escolhemos as pessoas com quem andamos, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Então, nós escolhemos como essas pessoas? Através da afinidade. Nós caminhamos e trocamos muitas ideias com pessoas que pensam ou agem mais ou menos como a gente, que têm um bom sentimento ou que esses sentimentos se combinam. No plano espiritual, a mesma coisa. Através dos nossos sentimentos, das nossas vibrações, nossos pensamentos, nossas condutas, nós atraímos espíritos, bons ou ruins. Então, quando não é de questões kármicas, as patologias obsessivas podem vir pela afinidade de sentimentos e de pensamentos. Ok? Ainda sobre patologias obsessivas, há casos em que o espírito obsessor ignora a sua própria condição de desencarnado. Tá? Não raro, apresenta ainda todas as sensações que experimentava por ocasião do seu desenlace e, por isso mesmo, ao se aproximar de um encarnado, transmite-lhe a sintomatologia completa da enfermidade ou acidente que causou a sua morte. Então, vão ter pessoas que acabam sentindo alguns males que o levou ao desencarne de outro espírito. Por exemplo, quem ainda não tem essa consciência, a mera aproximação, e essa aproximação pode ocorrer pela afinidade, pode acontecer por um fator mediúnico da pessoa, que ainda não sabe controlar. Então, tudo isso pode causar algum tipo de sintoma daquela doença, né? E se não tiver o controle do pensamento, pode avançar realmente com uma enfermidade. Dor de cabeça insistente, uma ligeira insônia, depois de uma certa irritação, irritação nervosa mais ou menos permanente, propensão mais acentuada para discutir pelos menores motivos, desequilíbrio se estende aos que com ele convivem. Ou seja, nós acabamos criando uma atmosfera em torno de nós, atmosfera propícia àqueles fluidos que se afinam com ela. Então, se for uma atmosfera positiva, nós vamos absorver o que do fluido existe de mais positivo. Agora, se nós estivermos numa atmosfera, criarmos uma atmosfera ruim, pesada, nós vamos absorver o que de ruim tiver nesse fluido. Tá? Então, tudo isso é importante que nós possamos compreender o mecanismo de passe para entender que está tudo dentro de nós. Nós somos os grandes responsáveis do que nós estamos transmitindo e recebendo. Através do quê? Dos nossos pensamentos, das nossas condutas, dos nossos sentimentos, de como nós nos comportamos enquanto encarnados somos. Ainda sobre patologias obsessivas, quando tarda o tratamento adequado, é comum persistirem lesões irreversíveis, mesmo após eliminadas as causas que deram origem ao processo. À proporção que o processo obsessivo vai desarmonizando o obsidiado, ele passa a cair em estados frequentes de irritação e agressividade, colocando-se cada vez mais em sintonia com as emissões fluídicas do ofensor. Então, as patologias obsessivas, elas, embora sejam de cunho espiritual e venham de origens de um outro ser, de um outro espírito, se nós não tivermos tratamento adequado, não identificarmos da forma correta e começarmos a mudar o comportamento daquele que sofre com ela, ela pode, infelizmente, se tornar uma lesão irreversível, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, perispírito, tá bom? Então, é fundamental identificar e tratar de uma forma adequada isso. E o passe é uma das formas disso.
Mas também é importante que se diga, não adianta a pessoa ir tomar o passe, ficar bem, né? Chega na casa espírita, toma o passe, fica bem, e quando sai da casa espírita, continua com as mesmas condutas, com os mesmos comportamentos que dão causa a isso. Por quê? Porque a doença vai voltar. O passe ele é mais uma forma de aliviar as suas mazelas, mas ele tem que ser, de alguma forma, combinado com o evangelho, com mudança de comportamento, mudança de pensamento, de postura e assim por diante, tá bom? Isso vale para todos nós. A evolução da obsessão, em geral, é muito lenta no início, mas a partir de um determinado momento, tudo passa a acontecer como uma verdadeira avalanche. É porque é exatamente assim que acontece, né? O processo obsessivo, ele começa lentamente, né? Ele começa de forma muito sensível, pegando as portas que nós abrimos, até que nós possamos começar a achar que aquilo é nosso e aí aquilo toma conta de nós. Então, não existe um choque muito abrupto no processo obsessivo, porque senão nós identificaríamos logo. Então, ele é feito ele vai acontecendo de forma muito sensível, de forma muito tênue, de forma quase imperceptível, né? Lentamente, mas que com o tempo pode tomar uma proporção muito maior, tá? Nos processos obsessivos, o passe pode vir a ser um mecanismo de reharmonização de valor inestimável, embora sempre como terapia de natureza complementar, como eu acabei de dizer há pouco. Bom, patologias kármicas. As patologias kármicas, o nome já diz, né, mas elas têm muito relação, elas estão relativas ao nosso passado, né? Então elas estão muito ligadas ao que nós vivemos e fizemos no passado. Então, nas reencarnações passadas, e não raro na atual, temos utilizado o nosso organismo de maneira imprópria, comprometendo com frequência o seu delicado equilíbrio funcional, chegando mesmo, muitas vezes, a provocar a redução do tempo de permanência no plano físico. Então, dependendo de como nós cuidamos do nosso corpo, né? Se nós somos afetos ao uso de drogas, se nós somos afetos ao desequilíbrio no uso de álcool, na alimentação, se nós somos pessoas que realmente exageramos a alimentação, se não cuidamos do nosso corpo, não fizermos, por exemplo, o necessário para mantermos a sua harmonia, isso tudo pode acabar realmente não cuidar efetivamente desse veículo que nos é emprestado para nosso aprimoramento aqui na Terra. Então, nós temos que cuidar desse corpo, né? De várias maneiras, restringindo os excessos das coisas que, embora não sejam ilegais ou que não sejam ilícitas, possam trazer mal, como no caso da alimentação, não é? Sono, aquelas pessoas que não dormem, passam a noite em claro, também é um excesso que faz mal, né? E sem falar das drogas, uso de cigarros, enfim, que podem realmente afetar o nosso desenvolvimento, tá certo? Então, em certas ocasiões, o uso inadequado a que nos referimos está relacionado com o funcionamento do próprio organismo. É o caso da utilização abusiva do álcool, o vício do fumo, das drogas, dos excessos alimentares. Em outras ocasiões, o problema está vinculado a aspectos puramente comportamentais, isto é, ao modo como fazemos uso das nossas potencialidades, principalmente intelectuais, ou de como tiramos proveito da posição ocupada na sociedade, né? E aí nós temos aqui o exemplo do suicídio como o mais grave. O que ele está querendo dizer com isso? É que as patologias kármicas, elas estão muito ligadas ao que nós fizemos, está ligado ao passado, tanto no passado de outra encarnação, como dessa vida mesmo, né? Anos passados dessa vida. Então, a forma como nós utilizamos os nossos sentimentos também estão relacionados a isso. Ele fala aqui, ó, no uso de alguns elementos que fazem mal, que isso é claro, né? É muito claro, mas, por exemplo, o nosso aspecto comportamental, como nós agimos, os sentimentos que nós estamos acostumados a emanar para as pessoas, se nós somos muito arrogantes, se nós temos o hábito de humilhar as pessoas, se nós nos achamos melhores que as outras, esse orgulho exacerbado também, né, faz com que nós adquiramos, de alguma forma, algum tipo de patologia kármica que vão ter seus efeitos, né, que acabam causando muitas vezes frustrações, né, porque nós nos colocamos numa situação tão superior às outras e quando percebemos que isso não existe, isso pode trazer frustrações ao ponto de levar a questões como o suicídio. E o suicídio, como a doutrina mesmo nos ensina, é um dos mais graves, porque ele afeta
diretamente o nosso perispírito. Né? Quando nós praticamos esse ato impensado, que vai contra as leis de Deus, por conta das nossas dores, por conta da nossa fragilidade no momento, nosso perispírito ele fica gravado, ele fica afetado por isso. E isso, inevitavelmente, numa próxima vida, nós sabemos que o perispírito ele ajuda na formação do corpo, isso pode, de alguma forma, afetar e trazer doenças futuramente. Com certeza trará. Tá certo? Se o erro cometido tem sua causa primária ligada aos aspectos puramente funcionais do organismo, suicídio, bebida, drogas, etc., a ação kármica corretiva desencadeia-se de imediato. De imediato. Ok? Ela se manifesta de início através dos padecimentos resultantes das lesões causadas ao corpo físico, não raro agravadas por constrangimentos de ordem social, e tem continuidade após a morte, em razão de que, lesionado o corpo físico, ocorre automaticamente, quase simultaneamente, lesão correspondente na organização perispiritual do indivíduo. Nós temos aqui um exemplo, né, que nós trouxemos já de outras aulas, de uma possível causa kármica. Né? Não se pode dizer ao certo qual foi, mas é uma possível explicação, porque Deus, na sua justiça divina, não escolhe filhos seus para sofrer de forma na sorte. Né? Então, as coisas acontecem por algum motivo. E quando a gente passa por situações que elas não poderiam ser evitadas, como, por exemplo, nascer com algum defeito físico, ela não poderia ter sido evitada. Não é? Pode ter sido, claro, a causa pode até ser em razão de algum ato cometido pelos pais. Vamos dizer que não, que os pais eles eram saudáveis, não usavam drogas, não usavam entorpecentes. Então, da onde viria esse problema? Provavelmente de alguma causa nossa em outras vidas. Tá bom? Então, é uma lesão já no nosso perispírito que ocorreu em outras vidas. Ok? Continuando. Então, aqui nós trazemos outras expressões que às vezes nos causam reflexão. Por quê? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E quando a gente adquire a consciência de que Deus ele nos dá instrumentos para a nossa felicidade, que isso é um instrumento também para a felicidade do espírito, porque quando nós vemos a felicidade do ponto de vista material, nós enxergamos de um jeito, mas quando nós vemos a felicidade do ponto de vista espiritual, nós vamos enxergar de outro jeito. Não é? Então, quando a gente percebe que os responsáveis somos nós pela nossa colheita, que tudo que nós passamos está relacionado às nossas condutas, nós começamos a compreender melhor isso, né? Graças ao que o Espiritismo vem nos trazer. Né? Essa compreensão da lei de causa e efeito, essa compreensão de que nós somos os grandes responsáveis pelaquilo que nós passamos. Não é? Então, aqui, essas lesões do perispírito são responsáveis pelo sofrimento presente e real para o espírito, que se manifesta após o seu desenlace, estendendo-se por muito tempo, que pode vir a ser bastante longo, com elevada probabilidade, inclusive, de estender-se a reencarnações futuras. Então, dependendo do grau de intensidade, de como nós marcamos o nosso perispírito com as nossas condutas, isso pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da gravidade da situação, tá bom? Nos casos em que os aspectos morais são determinantes, o mecanismo punitivo educativo é distinto. O mecanismo de resgate kármico, em tais casos, é desencadeado a partir da percepção do erro cometido. A conscientização de haver praticado um delito desenvolve no indivíduo o complexo de culpa, que é o elemento desencadeante do processo de resgate. É o caso de pessoas que resgatam no presente débitos contraídos em épocas bastante recuadas no tempo. Então, vejam, existe a questão mais física, aquela questão mais patológica, realmente física, que vem decorrente das nossas más condutas com o nosso corpo, né? Realmente. Então, por exemplo, algum cuidado que deixamos de ter. Mas existe também a questão moral. Alguns erros que nós cometemos efetivamente de ordem moral, que quando nós desencarnamos, a nossa consciência se amplia e nós acabamos tendo essa consciência transformada em culpa. E essa culpa acaba também, de alguma forma, nos trazendo uma patologia, uma certa doença que precisa ser trabalhada, que precisa ser tratada. Então, nós temos, muitas vezes, síndromes de pânico, nós temos medos que nós não sabemos explicar,
né? E alguns sentimentos que a gente não consegue distinguir, né? E que acabam, de alguma forma, trazendo esse complexo em algumas pessoas. É o caso de pessoas que resgatam, como eu disse, no presente, débitos contraídos em épocas bastante recuadas no tempo. A própria percepção do erro já é suficiente para desarmonizar sua organização perispiritual, exatamente na região em que tem ligações com o fato delituoso. A capacidade oratória para induzir ao erro embota esse aspecto na capacidade intelectual. Então, por exemplo, se nós temos uma conduta de ordem moral que a gente consegue compreender, isso efetivamente pode trazer consequências kármicas. Agora, se nós somos pessoas que levamos as pessoas ao erro através da nossa oratória, isso pode trazer também uma patologia kármica de ordem intelectual. Então, olha só, a capacidade oratória para induzir ao erro embota esse aspecto da capacidade intelectual. Agente ou paciente de abortos compromete o espírito da parte relativa ao aparelho reprodutor. Então, tudo tem uma relação, tudo tem uma relação direta e lógica com os erros que nós cometemos. Então, ninguém sofre por algo que não tenha praticado, ninguém sofre algo injusto que não tenha tido consequências relativas ao que ele fez. Então, tudo está inteiramente ligado. Então, se foi de ordem moral, nós vamos sofrer da mesma forma. Se foi de ordem física, nós vamos resgatar da mesma forma, porque fica cravado no nosso ser. Não é porque o castigo que Deus escolheu tem que ser o mesmo. Não, é porque isso fica cravado na nossa essência, no nosso ser. Então, se nós praticamos algo contra o nosso corpo, de forma realmente proposital, impensada, isso vai ficar no nosso ser cravado, na nossa consciência. Né? Se nós fizermos coisas de ordem moral, isso também fica na nossa consciência, no nosso perispírito, gravado na nossa essência eternamente, até que nós nos limpemos disso. Então, é natural que isso aconteça, tá? Então, vamos lá, gravidez tubária, das hemorragias gestacionais, da maior propensão para as infecções do sistema genital, os tumores de útero e ovário, e muitas vezes a impossibilidade total para a procriação. São fatores exemplificativos. Não quer dizer que tudo isso esteja ligado e não quer dizer que porque tudo é por conta minha. E aqui não é para trazer culpa, é para que a gente possa compreender, na verdade, como esses mecanismos ocorrem e como possivelmente eles aconteceram. Tá bom, meus amigos? Ainda na parte das patologias kármicas, nós temos aí que, em geral, os que se encontram hoje em processo de resgate de dívidas kármicas ligadas ao comportamento é que já desenvolveram um senso moral que, por um lado, os habilitou a se aperceberem daqueles erros que estão a expiar e, por outro, tornou impossível a convivência com a culpa correspondente. Expiação tornou-se inadiável. Não há repetindo. Hoje, em geral, os que se encontram hoje em processo de resgate de dívidas kármicas ligadas ao comportamento, às condutas, é que já desenvolveram um senso moral que, por um lado, os habilitou a se aperceberem daqueles erros que estão a expiar. Então, nós hoje já possuímos talvez uma consciência dos erros que cometemos, que não cometemos mais hoje, mas que provavelmente já cometemos no passado, e isso já nos possibilita resgatar. Por outro, tornou impossível a convivência com a culpa correspondente. Então, ou seja, é aquele sentimento inato que nós sentimos em relação a determinado fato, que hoje nós não praticamos mais, mas que, de alguma forma, nos traz essa culpa, essa sensação. Então, são questões kármicas de ordem comportamental, tá bom? Então, é uma forma de expiar. Então, aí nós vemos isso muitas vezes em forma de sentimentos de melancolia, de própria culpa propriamente dita, né? Algumas pessoas elas se sentem culpadas por tudo, mesmo não tendo feito nada, né? Que tem, naquele momento que possa ter ocasionado aquilo, né? Processos de depressão, tudo isso tem que ser muito analisado para que possa ser de alguma forma tratado adequadamente, né? E podemos nos livrando disso. Precisamos passar por isso, mas podemos lutar para vencer essas dificuldades, tá bom? E aí, finalizando aqui, em termos de assistência fluídica, para casos de enfermidade orgânica de origem kármica, tudo o que se pode fazer
é aliviar suas manifestações. Então, em termos de assistência fluídica para casos de enfermidades orgânicas de origem cárnica, tudo que se pode fazer é aliviar suas manifestações. Tal enfermidade é certamente necessário o processo de reeducação do enfermo, quanto às suas responsabilidades no uso adequado do organismo físico, que lhe é cedido por empréstimo na condição de elemento imprescindível à sua evolução. Então, são patologias de ordem kármicas que estão cravadas no nosso perispírito, elas precisam acontecer, elas vão acontecer, mas elas podem ser aliviadas, minimizadas e até de alguma forma isoladas em algum determinado momento da sua vida, levando a gente a ter uma nova conduta, uma nova postura em relação a determinadas situações, trazendo reflexões necessárias para que a cura possa se operar. E essa cura só vai se operar verdadeiramente quando nós compreendemos os reais motivos que nos levaram a sentir aquilo e mudarmos o nosso comportamento. Porque por mais que nós estejamos melhores nessa vida, pode ser que um ou outro comportamento ainda estejam vivos em nossa vida ou sejam parte das nossas mazelas, de alguns pontos fracos que nós temos que estar lutando. Então, a luta para vencer essas mazelas é essencial, inclusive, para aliviar essas dores, essas manifestações. Importante, meus amigos, de tudo isso, antes que eu encerre, aqui um pouco da bibliografia que nós estudamos, tá? Mas o importante de tudo isso, meus amigos, é que a gente consiga compreender que, no que se diz respeito às patologias, tudo está relacionado à nossa forma de agir, tá? Se ela é kármica, tem relação ao passado, né? Se ela é fluídica, por exemplo, tem relação ao que nós estamos vivendo no presente, né? Da forma como nós estamos agindo. E no futuro, em outra vida, por exemplo, pode se tornar uma doença kármica. Então, nós temos que começar a compreender como esse processo funciona, que tudo está ligado a esse grande fluido que nós estamos mergulhados, né? Onde nós temos a capacidade de absorver e de emitir fluidos também, e conforme a vibração que nós estamos tendo. Se for salutar, são fluidos salutares que nós estamos emanando e emitindo. Se for fluidos deletérios, são esses fluidos que nós vamos estar suscetíveis. E tudo isso tem o condão de organizar ou desorganizar o nosso sistema todo, né? Perispiritual, espiritual e, em consequência disso, também o nosso sistema físico. Tá certo, Ernesto? Então, mais uma vez, o passe ele é um elemento fundamental para neutralizar, ainda que momentaneamente, esses efeitos, mas ele por si só não vai ter condições de operar a cura em que quer que seja. Ele vai trazer benefícios muito grandes, mas ele necessariamente não trará a cura se a pessoa não começar a modificar os seus comportamentos, a entender pelo motivo que está passando por aquilo e realmente operar as mudanças que se fazem necessárias. Tá certo, meus amigos? Então, para encerrar aqui hoje, nós vamos encerrar com uma prece, que é um dos elementos também necessários para operar a cura em nossas vidas, mudando a nossa forma de pensar, de agir e de mudança de comportamento. Então, com o mestre querido aí, de braços abertos para todos nós, vamos elevar o nosso pensamento a ele, agradecendo a oportunidade, os ensinamentos, que nós possamos, Pai querido, compreender que somos seus filhos, responsáveis pelos nossos atos e que temos condições de modificar as nossas condutas, nossos comportamentos, conforme o nosso esforço diário de pensamento, de conduta, de moralidade. Abençoa, Pai querido, nosso firme propósito de tornarmos pessoas melhores, que possamos realmente operar, fazer crescer essa luz dentro de nós e fazer essa luz se expandir para todos aqueles que caminham ao nosso redor. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos, eu agradeço a oportunidade e que nós possamos continuar crescendo e evoluindo juntos aí. Um grande abraço e até mais.